Pode chegar e acreditar que estamos juntos nessa luta. Vamos resolver, ajudar nessa conduta. Sempre uma luz no fim do túnel, pode acreditar. Problemas todo mundo tem, a vida é um teste. Nem precisa nota 10, no caminho a gente cresce. Senta aqui, seja bem-vindo ao nosso podcast. Podcast. Alô, alô, meus queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Podcast. Eu sou Lúcia Rosas e hoje vou conversar com uma querida convidada que vai nos falar sobre um tema super interessante. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema, eu gostaria que você apertasse aqui esse botãozinho e se inscrevesse no nosso canal para que essa informação, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e assim a gente consiga auxiliá-las, ajudá-las com as nossas participações. Não esqueça também de apertar o sino para que a gente consiga e possa lhe avisar sobre os próximos episódios, ok? De janeiro a dezembro de 2021, mais de 80 mil casais se divorciaram no Brasil. Segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, que reúne os tabelionatos de notas. Um aumento de 4% em relação aos registrados em 2020. E o que chama mais atenção é que esses dados não incluem os divórcios realizados no judiciário. A gente está falando aqui de divórcios extrajudiciais, que são aqueles divórcios que são feitos nos tabelionatos de notas. Então, a gente percebe que o divórcio tem crescido. Claro que a gente passou por uma pandemia, a gente passou por um isolamento social e os casais tiveram que olhar de frente para seus relacionamentos. Por isso, talvez, o aumento do divórcio. Mas mais importante do que o divórcio é a forma como ele é tratado, como ele é gerido, quais são os profissionais que estão envolvidos nesse divórcio. Porque todos nós temos ou já tivemos alguém perto da gente que passou por um processo desse. E não é um processo fácil, não é um processo agradável. Pelo contrário, é um processo muito dolorido. Por quê? Porque o processo de divórcio é um processo de transição na vida daquelas pessoas, na vida daquele casal. Um projeto que na cabeça deles era para dar certo, só que infelizmente não deu. E aí a frustração, o sentimento de revolta, o sentimento de angústia aparece e é muito natural. Por isso que o mais importante do que se divorciar é como se divorciar. É de que forma a gente vai proteger a família que continua, principalmente a família que tem filhos, né, menores, adolescentes. Essas crianças, elas precisam do apoio, do acompanhamento e do amor de seus pais. Então, para isso, a gente vai falar hoje com uma convidada muito especial que vai nos trazer seus conhecimentos a respeito do divórcio. Minha convidada de hoje é Mariana Thompson Flores. Oi, Mariana, tudo bem? Oi, bom dia, Lúcia, tudo ótimo. Muito bom estar aqui contigo, conversando sobre esse assunto, né, que é um assunto que é a nossa missão, né, então fico muito feliz de começar o dia aqui contigo. Então, Mariana, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz de ter você aqui para bater esse bate-papo, tá? Eu já vou começar perguntando para você o que te levou a se interessar pelas práticas colaborativas, né, a ponto de se transformar em uma advogada colaborativa. Conta pra gente essa sua jornada, sua trajetória, como é que tudo começou? Então, Lúcia, no final ali de 2017, né, eu já estava buscando novas formas de trabalhar os conflitos, né? Então eu fui buscar outros conhecimentos, né? Então eu fui buscar mediação, fui buscar conhecimento das leis sistêmicas, né? Quando deu aquele boom das constelações, né? Dentro do direito, né? Eu fui entender um pouquinho o que era aquilo. E aí, junto com isso, eu fui numa palestra, num congresso de mediação aqui em Santa Catarina, na OAB de Santa Catarina, e eu ouvi a Olivia First falar. E aí ela começou a falar sobre o termo de não litigância.
E quando ela falou sobre o termo, né, que os advogados assinam, se comprometerem em não litigar, né, em não levar o processo de maneira litigiosa via judiciário, aquilo foi assim, sabe quando você escuta, é isso que eu procurava. Porque eu já vinha trabalhando sempre buscando sempre a construção de acordos, né, sempre, já era uma prática minha histórica, assim, a minha postura sempre dentro do direito. Mas eu não tinha ainda essa ferramenta de trabalhar com um pacto de não litigância entre os advogados. Isso faz toda a diferença. E quando eu escutei aquilo, eu falei, nossa, mas eu quero saber mais sobre isso, eu quero conhecer e eu quero trabalhar assim. E aí é que eu fui buscar, então, a capacitação de práticas colaborativas. Daí entrei bem nesse período, a Flávia Queires, ela tinha coordenado essa palestra aqui em Florianópolis, com a Olivia. E ela estava iniciando, então, o grupo de estudos de práticas colaborativas. E aí eu entrei no grupo de estudos, já desse primeiro encontro, e as coisas foram caminhando, né? Daí veio a capacitação, veio todo esse envolvimento, e eu sigo, né, de lá para cá, então, cada vez mais madura nesse caminhar, né? Porque a gente precisa ir aprendendo novas habilidades, né? E é uma nova forma da gente resolver os conflitos. E aí, quando eu comecei a conhecer, então, vivenciar mesmo as práticas colaborativas, que é formando essa equipe para auxiliar as famílias nessa etapa de transição, a gente vê o quanto isso é eficiente, quanto é eficaz, o quanto traz de benefício para as famílias que chegam na gente, né? Porque são famílias que chegam, né, Lúcia? Isso. E a gente sabe que família é o que a gente tem de mais importante na vida, né? O nosso maior tesouro na vida é a nossa família, né? Então, as famílias que chegam na gente, elas são os tesouros desses clientes. Então, a gente tem que cuidar de uma maneira muito responsável, né? Porque a nossa atuação durante esses conflitos, vai reverberar ao longo de uma vida, principalmente das crianças, né? E essas crianças vão contar essas histórias já quando adultos. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande quando a gente é chamado para auxiliar nesses processos. E aí não tem como não se apaixonar pelas práticas colaborativas, não tem como você não querer viver isso a cada processo, né? Porque o fato da gente poder trazer, não sei se assim, o pessoal já deve conhecer, que segue já deve conhecer um pouquinho das práticas colaborativas aqui, mas é sempre bom lembrar que os advogados, além deles estarem trabalhando em equipe, a gente vai agregar mais profissionais, né? Então a gente vai ter o profissional da psicologia, né, que vai cuidar das emoções do casal, a gente vai ter o profissional da psicologia infanto-juvenil, que vai trazer a voz das crianças, vai ter o cuidado com as crianças, né? Vai ter o profissional do planejamento financeiro, planejador financeiro, que vai ajudar essas famílias a organizar as finanças nessa nova etapa, como é que a gente faz, se o dinheiro é limitado, como é que a gente faz para dividir agora em 2 casas, né? Então, isso sim é prestar um serviço de cuidado com essa família. Essa família passar pela transição do divórcio de maneira que ela tenha lá no final dessa jornada um recomeçar de vida feliz, pacificada, né? Cuidando dos filhos, esse não é mais um casal, mas eles ainda continuam com uma dupla parental, né? E precisa ter essa dupla parental. Então, foi por isso que eu acabei, né, me tornando advogada colaborativa, porque eu realmente vejo essa metodologia como a mais adequada, pelo menos da minha forma de ver, né, a minha missão, né, dentro do direito. E é a que fala muito com os meus valores, com o que eu acredito. Então, hoje é como se as coisas tivessem se linkado, né? Aquele quebra-cabeça que se fechou, assim. Então, para mim, isso que as práticas colaborativas hoje é a minha profissão, né? Excelente, Mariana. Que bom ter você aqui nessa caminhada, né? Sobre o divórcio colaborativo, conversando com a gente sobre isso. E eu gostaria de saber que você falasse para os nossos ouvintes qual a diferença, por exemplo, que é uma pergunta que eles fazem muito, entre um divórcio tradicional, um divórcio judicial, para um divórcio colaborativo. Qual é o aspecto assim que mais impacta entre esses dois? Qual é o digamos assim, qual é o elemento, né? Qual é a característica que diferencia um divórcio do outro? Isso. Então, é muito claro para mim qual é a principal diferença entre os dois, né? Quando a gente está falando de divórcio colaborativo, a gente está falando de profissionais que estão alinhados para a construção de uma solução que atenda todos os membros da família.
tá? Então, assim, esse é o foco. Os advogados que vão estar ali trabalhando, né, para os dois clientes, eles estão unidos nessa missão. A missão dos advogados colaborativos é construir o melhor acordo, né? E fazendo todos os ajustes que essa família precisa para essa transição, né? Para que no final desse processo eles estejam com a comunicação ativa, com os filhos sendo cuidados por ambos os pais, né? Pai e mãe ali presentes no dia a dia, com alimentos que sejam fixados de maneira digna e bem equilibrada, né, entre os genitores, com uma partilha de bens, respeitando a legislação aplicada, né? Então, assim, e todas as emoções da conjugalidade que podem estar, que provavelmente estarão ali presentes e que geralmente prejudicam a comunicação dos pais, elas sejam cuidadas e decantadas durante o processo para que eles possam estar unidos como pais desses filhos, né? Então, trabalhar nessa equipe de advogados, psicólogos, planejadores financeiros, todos eles, né, como missão de auxiliar essa família nessa transição, né, para mim essa é a maior diferença. Porque quando a gente leva para o judiciário, e claro que tem situações que são inevitáveis, a gente sabe bem, imagina, eu estou mais de 20 anos advogando, eu sei bem, né, não estou aqui querendo criar um conto de fadas, né? E a gente sabe que tem situações, tem famílias que não vão conseguir caminhar pelo divórcio colaborativo, né? Por uma questão de que eles vão ter que ser muito... um deles está com uma barreira muito grande, um deles não consegue flexibilizar, um deles não consegue olhar para o outro lado. Enfim, tem outras questões que precisam serem trabalhadas, né? E aí a vida vai cuidar de trabalhar. E aí, como as questões de direito não podem esperar, né? Precisam ser resolvidas, precisam ser garantidas, né? Verdade. Vezes, inclusive violência doméstica ou a falta de prestação alimentícia, por exemplo. Isso. Não há como esperar. Então a gente precisa, se não consegue conduzir de uma maneira consensual ou colaborativa, ainda bem que tem o judiciário para poder botar ordem. E por outro lado, Mari, acontece também o seguinte, essa urgência de, por exemplo, uma prestação de pensão alimentícia, também as práticas, né, o divórcio colaborativo, ele é favorável, porque ele é mais célere. Às vezes, então, assim, né, tem essa urgência, mas o judiciário também demora muito, né? Então, eu acho que é mais... O tempo faz diferença. Isso, do jeito que você está falando, é exatamente isso, né? Isso. Então, assim, o fato, então, para mim, a primeira característica é essa, sabe? Da gente poder construir a melhor solução de maneira consensual. E claro que mesmo dentro do colaborativo, a gente tem reuniões que são mais tensas, óbvio, né? Mas os advogados, eles estão preparados para lidar com essa situação, né? E aí a gente pode, inclusive, às vezes, chamar um próprio mediador quando a gente não está conseguindo guiar, porque teve um aspecto que foi nevrálgico demais, né? E a gente precisa de mais uma pessoa para nos ajudar a decantar, a criar comunicação. Então, imagina, a gente vai estar sempre dispostos e sempre atuantes de maneira a encontrar uma solução que parta dos próprios clientes, que faça parte do processo deles, né, de transformação. E isso dá autonomia, né? Isso dá também, dá a eles essa autoridade, né? A autoridade de resolverem, de construírem a própria vida, né? E olhando para os filhos sempre, né? Então, esse para mim a principal diferença entre o colaborativo e o divórcio litigioso. E claro, e que tu trouxe agora essa questão do tempo, é fundamental a gente observar isso também, né, Lúcia? Primeiro porque a vida, ela é um sopro. Né? Isso. Então, assim, a gente não sabe qual é o dia de amanhã. Né? Eu mesma vivi um caso bem emblemático, né, que um dos clientes, ele logo depois que a gente fez o acordo, e que ficou tudo resolvido, e estava super feliz, né? A gente conseguiu fazer uma guarda compartilhada e tudo mais, que era uma coisa que ele desejava muito. Deu uma semana, ele sofreu um acidente de carro e faleceu. Nossa. Então, assim, a vida, ela não é... ela não espera, né? A gente possa saber o tempo, né? Quanto tempo eu vou ter? Não, a gente tem o tempo de hoje. A gente não sabe. Então, é no tempo de hoje que a gente vai ter que fazer o melhor. Verdade. Né? A gente precisa viver, né? A gente precisa cuidar das relações que são as mais importantes pra gente, né? Então, realmente, o processo de divórcio colaborativo, ele também tem essa benéfica, que ele é um processo mais célere, né?
Claro, quando a gente fala assim, mais sério, quanto, né? As clientes sempre perguntam, quando normalmente discutem isso também, né? Tá, mas doutora, quanto tempo vai levar esse processo? Eu falo, olha, a média é de 6 meses, no mínimo, a 1 ano. 1 ano é o tempo que a gente mais geralmente leva para poder finalizar de ponta a ponta. E é o prazo que essa família precisa para ir se transformando, para poder ajustar, né, todas as novidades, ajustar a nova rotina de cuidado com os filhos, ajustar todas as questões patrimoniais, às vezes a retomada ao trabalho, né, de um dos cônjuges que acabou deixando a carreira em segundo plano para cuidar da família. Então a gente tem todo esse período para fazer todos esses cuidados. Então precisa de tempo, né? E tempo tempo de qualidade, né? Não é o tempo do judiciário, onde tu fica lá esperando o juiz despachar, esperando a perícia, esperando a réplica. Não é esse tempo, que é o tempo da família se transformar. Né? Então assim, a gente usa integralmente esse tempo a favor dessa família. Né? Isso. E uma coisa importante que você falando aí me ocorreu, que é o seguinte, às vezes eu também ouço assim, e qual a diferença de eu fazer assim um divórcio extrajudicial, sem ser um divórcio colaborativo? Porque também é um divórcio mais célere, também é um divórcio, né, que não é um divórcio judicial. E aí é que tá. Porque a gente está utilizando, você que está em casa, uma metodologia. Então tem uma forma e tem habilidades, competências daqueles profissionais que vão não somente em relação a resolver e chegar a um acordo, a um divórcio, rapidamente. Não, o tempo não é somente utilizado como um processo, digamos assim, natural das coisas acontecerem rapidamente naquela burocracia ali do cartório, rápido, não. Há um procedimento ou procedimentos, né, Mari, que vai ajustar todas aquelas pontinhas que estão soltas ali naquele divórcio, naquele relacionamento. E aí fala pra gente assim, mais ou menos a atuação do que é feito, quais são os profissionais que estão ali envolvidos e do que é que a gente cuida de fato dentro do processo colaborativo, que não é somente esse tempo célere, né, que a gente está falando e que é realmente, mas dentro desse tempo, muita coisa acontece, né? Muita coisa acontece. Não, e foi muito importante tu trazer essa questão, porque é uma questão que a gente vive também todos os dias nos processos colaborativos, né? Os clientes, eles sempre chegam querendo tudo muito rápido. Eles querem se livrar daquela dor. Então, às vezes chega um casal onde um deles está extremamente decepcionado, por conta de uma traição. Então ele não quer, ela não quer mais ter que contar, ela quer encerrar aquilo tudo, ele quer botar um ponto final, então ela quer um divórcio rápido. Virar a página. Eu quero rápido, se eu quero divorciar, quero resolver valor de pensão, patrimônio e tal, eu quero divorciar rápido, eu não consigo ficar 1 ano lidando com isso, né? Só que aí, claro, você pode fazer um divórcio extrajudicial, né? Se você não tem filhos menores, enfim, rapidinho ali no cartório, obviamente, 1 semana, né? Então, estando com os termos prontos, a gente resolve rápido. O problema é, será que esses termos realmente são aqueles que refletiriam o melhor acordo para esse casal, né? Vamos colocar num casal aqui, né? Porque, assim, quando a gente já sabe, quando a gente está com muitas emoções, né? No momento de muita emoção, então, assim, com um nível de dor muito grande, que é o que a gente fala da montanha-russa das emoções do divórcio. Né? Esse começo, desse primeiro período, que também a gente relaciona as fases do luto, né? Quando as pessoas estão sobre essas fortes emoções, né, de dor, sofrimento, ou por uma traição, ou por uma decepção gigante, ou pelo próprio fim mesmo de um casamento, quando um deles não queria, né, não quer o divórcio, não achava que o divórcio fosse o caminho, achava que eles podiam seguir tentando, né, seguir fazendo pequenos ajustes, mas o outro impõe que não, que quer o divórcio. Sim. Então, todas essas dores fazem com que as pessoas não consigam estar no seu melhor momento, né, de decisão. Porque a gente não consegue tomar boas decisões quando a gente está envolvida por essas emoções todas. Exatamente. Então, um divórcio célere no extrajudicial, quando você tem emoções latentes desse tipo, ele acaba sendo um divórcio que não vai atender as pessoas. Ele acaba sendo um divórcio que não vai dar certo, né? Assim, as pessoas vão estar divorciadas, né? No papel está divorciado, mas elas não conseguiram desvincular ainda a conjugalidade. Essa conjugalidade ainda não foi divorciada. E isso precisa de tempo, isso precisa de um processo, precisa de um cuidado, né? Os profissionais da área da saúde, né, os psicólogos de família que atuam com a gente, eles vão fazer toda essa caminhada, né, de trabalhar
de trazer o perdão, de trazer a compreensão, de trazer a liberação, do reconhecimento, da reverência que eles têm que ter pela história que eles tiveram até então. Sim. Para então eles poderem chegar num divórcio real, né? Realmente não serem mais um casal, né? Porque não é só assinar um papel, né, Lúcia? A gente sabe que não é só assinar. Não muda nada, as emoções não vão mudar depois que você assinar. As emoções elas precisam ser trabalhadas, né? E é importante isso que você está trazendo, porque às vezes o senso comum diz o seguinte: eu vou fazer um bom divórcio, ou eu fiz um bom divórcio, desculpa, um bom acordo. Então, gente, é pensar que fazer um bom acordo não é fazer nenhum acordo rápido, de uma semana, 15 dias, 20 dias. Muito menos porque é um acordo quantitativo, ou seja, aquele acordo em que divide os bens, né? Que alguém não se sentiu assim lesado em relação aos bens, porque tem outros bens que são imateriais que estão ali envolvidos naquela relação, né, Mari? Então, assim, não se trata somente de fazer conta, né, num divórcio. Não se trata somente da gente dizer assim, olha, 15 dias com um filho, né, no caso, a relação da convivência. Não, são outras coisas, são aqueles bens imateriais, né, invisíveis, digamos assim, que não aparecem num acordo, que a equipe colaborativa, como a gente chama, multidisciplinar, trata, né? Que é exatamente isso que você está trazendo. Então, não é somente o bom acordo no sentido quantitativo, e sim qualitativo, né? E sustentável. É isso que você está trazendo para a gente aí. E quando estou falando dessa maneira, né? Trazendo dessa maneira, com essas palavras, você me veio também mais uma coisa importante, assim, a questão dos valores que os nossos clientes vão colocar ali, né? Porque quando a gente vai redigir um acordo, a gente está vendo quais os valores, né, que cada um desses ex-cônjuges estão trazendo, quais as virtudes que cada um deles está colocando ali. Perfeito. Porque, como tu falou, o acordo não é quantitativo. Um bom acordo não quer dizer assim, eu fiz um acordo onde o meu ex-marido ele deixou todo o patrimônio para mim, ele paga uma super pensão, então o acordo foi ótimo para mim. Será? Será que vê ele economicamente mal? Será que vê ele sem contato com as crianças? Isso. Será que vê-lo num processo de depressão é um bom acordo? Pois é. Né? Até que ponto é um bom acordo? Exato. Afinal de contas, vocês são pais dos mesmos filhos. Né? Que mensagem vocês estão deixando para os filhos com um acordo desse tipo? O que está sendo ensinado para os nossos filhos? Que legado está sendo deixado? Isso. Porque isso é um legado. A história a forma como a gente vive os divórcios é um legado para os nossos filhos. Né? É a maneira como a gente ensina aos nossos filhos a como é que se resolve conflito em família. Como é que na nossa família a gente resolve os conflitos? É isso que vocês estão ensinando. E aí entra o conceito do respeito, né Mari? Exato. Tem a questão do respeito e do que é importante pra gente, o que nos movimenta, né? E o que a gente quer que nossos filhos aprendam com a gente e o que eles vão replicar. Sim. Né? Então, assim, e por isso que a gente fala assim, que o quanto é importante a gente conduzir o processo de divórcio com muita calma, com muita responsabilidade. Porque, às vezes, um cônjuge, no começo, bem nas primeiras reuniões, eles estão com a raiva super ativada, né? Eles estão querendo o fígado do outro. Eles não estão nem aí pro outro. Mas só que conforme a gente vai deixando essa raiva decantar, a gente vai trazendo autorresponsabilidade para ambas as partes, né? Sobre o momento que eles estão vivendo. Porque o divórcio não se faz a duas mãos, né? O seu divórcio é como casamento, se faz a quatro. Se faz a quatro mãos, né? O divórcio não é sozinho, né? É como a gente costuma falar, pro casamento, a gente precisa dar o sim pro casamento, né? E no divórcio, a gente também precisa participar, né? Apesar de que um pode só escolher, mas a gente também precisa participar, também é um processo nosso. Né? Exatamente. Então, é a quatro mãos, né? Então, precisa ter autorresponsabilidade. E aí, qual é a minha parte disso? Que parte que eu vou deixar nisso, né? Como é que eu vou registrar isso, né? Isso. Enfim, então... Porque é um registro para a família, né? Inclusive, é um registro... as pessoas, às vezes, esquecem que, por exemplo, meus filhos estão pequenos hoje, mas eles vão crescer e vão se relacionar, né? Como é que vai ser esse relacionamento lá na frente? O que é que os meus netos vão falar da minha relação,
né? Com meu ex-marido, com meu marido. Meus avós se separaram, mas se dão super bem. Olha que coisa, olha que legado, como você bem trouxe. Olha que legado bacana que a gente pode deixar para a perpetuação dos valores nessa família, né? Os valores da família. Exato, os valores dessa família. Que a família traz. Exatamente. E que são valores que vão dar sustentação a essa família, né? E esses valores, eu sempre falo, eles ficam na porta do judiciário. Essa parte mais subjetiva, mais qualitativa do divórcio, ficam todos ali aqui em Salvador, naquela escadinha ali do fórum, né? Então, é importante que as pessoas percebam essa história que não começou de uma forma bélica, né? Não começou de uma forma desrespeitosa. Então, eu tenho uma imagem que eu guardo até hoje, vou compartilhar aqui com vocês, ouvintes, e com Mari, que é o seguinte: na nossa primeira capacitação em práticas colaborativas lá no Rio de Janeiro, que eu participei, a gente no hotel, né? Acho que foi no Pestana, não me lembro bem. E aí a gente saindo no final, já tinha tido coquetel, já tinha tido tudo, todo mundo estava indo. Saiu uma noiva linda, saiu uma noiva radiante. Chega me arrepio. Fantástica. Aí eu disse assim, gente, isso não é à toa. Isso não é por acaso. Todos nós impactados ali com as práticas, com aquela capacitação que a gente tomou. E aí eu falo assim, é para esse momento que a gente precisa levar os nossos clientes. É para esse momento deles na vida. Porque esse momento precisa ficar registrado como algo muito positivo na vida deles e que eles possam tratar do divórcio com o mesmo respeito, com o mesmo amor humano, claro, como casal não, já provavelmente às vezes já terminou mesmo o amor, mas, ou já modificou o amor, não sei se o amor acaba. O amor, eu acho que não é. O amor, ele vai para outro lugar. Ele vai para outro lugar. Isso. Então, é exatamente isso que você está trazendo, Mari, que isso aí precisa ser uma marca que a gente não pode apagar nos casais, né? Nas famílias. A gente precisa, digamos assim, acender. Sabe quando a gente era pequeno que põe o papel para aprender a fazer a letra, que bota o papelzinho e o decalque? Pronto. Que a gente faça um decalque do amor que sempre perdurou nessa família, ou que perdurou pelo menos no início, né? Eu acho que é um desafio. Filhos, né? Hein? Como? E que segue pelo meio dos filhos, e que né? segue Nesse amor dos filhos, Isso, Mari, então, como você está dizendo. essa imagem da noiva que tu traz, eu acho que foi super simbólico que vocês viveram então, nesse momento, porque é para lembrar que o início foi o amor. Foi o amor. E foi o amor que fez chegar até esse momento, né? E foi o amor que fez os filhos chegarem. Isso. E esse amor vai estar sempre presente, só que agora de uma outra maneira, né? Não tem como tu não amar o pai dos teus filhos ou a mãe dos teus filhos. Sim. Tu pode ter N questões difíceis com ela, mas o amor pela reverência desses filhos terem chegado na tua vida, esse amor é presente, né? Então, assim, e aí é parte do processo essa transformação, né? É parte do processo essa cura, né, das dores. Isso. É parte do processo tomar consciência do que cabe a mim, do que coube a mim, de qual é a minha responsabilidade, né? Falando aqui como se fosse um casal, né? Então, tomada de consciência do casal pelo momento que eles estão vivendo, né? Esse momento de compreensão. Sim. E quando tu falou também um pouquinho antes ali, Lúcia, sobre essa questão de que passa para os netos e depois para os filhos, vai chegar nos netos, né? Os netos vão contar a história, vão falar, o meu avô e minha avó se divorciaram, mas a minha mãe sempre teve a presença dos dois, então nunca teve problema nenhum. Enfim, então no nosso aniversário vem a minha avó com o esposo, vem meu avô com o esposo, tá tudo certo, né? Então assim, eles sempre foram muito respeitosos. Então, isso realmente ensinar como se lidar com a vida. Com a vida. Porque a vida é isso, a vida é essa transformação constante. Né? Perfeito. Mas não é porque os casamentos terminam que tem que ser uma guerra. Que a gente tem que odiar odiar o ex. Né? Não, a gente precisa trabalhar a aceitação. E é isso que a gente pode ensinar de grande, é o que a gente tem de maior valor para ensinar para os nossos filhos. Né? Isso. E aí entra o nosso papel como profissionais que atuam, que auxiliam nessas transformações,
de estimular a pacificação e a criatividade. No processo colaborativo, a criatividade ela tem espaço para acontecer. Porque a gente tem ambiente para a criatividade acontecer. Sim. Quando a gente está juntos ali, pensando, né, de maneira livre, leve, com confiança, porque uma equipe, né, uma equipe não são profissionais que trabalham juntos, são profissionais que se confiam uns nos outros. Isso é uma boa equipe, né? Sim. Então, assim, eu confio que o outro advogado, ele tem a mesma missão que a minha. Eu confio que a psicóloga está ali olhando para essa família para que eles consigam resolver as questões da conjugalidade, para que ela não atrapalhe na parentalidade. Eu confio no planejador financeiro para que ele faça o melhor ali, de maneira a potencializar as economias e cuidado do patrimônio desse casal. Então, são profissionais que confiam nos outros. E quando a gente está num ambiente onde a gente confia uns nos outros, a criatividade ela tem espaço. Aflora, né? A criatividade acontece naturalmente. A gente consegue ter ideias maravilhosas de soluções, né? Então, isso que lá no judiciário não vai acontecer. Essa criatividade não vai ter muito espaço para acontecer. Não tem espaço nem tempo. E nem ânimos, né? Não há um ambiente seguro, digamos assim, para que essa criatividade aflore. Porque nós estamos muito na defesa, né, Mari? Nós estamos muito na defesa dentro de um processo judicial. O foco é outro, né? O foco é defender. O foco é defender. E está tudo certo, não há nenhuma crítica quanto a isso. Mas a gente vai fazer uma comparação, assim, né? De que, o que a gente pode ganhar dentro do processo colaborativo, né? Assim, de diferente, né? E você trouxe uma coisa chamada cura, né? Que é muito importante, que a gente, às vezes, quando está diante de um divórcio, né? Você, como ouvinte, aí está passando por esse divórcio, você não pensa em cura. Você pensa em resolver a questão legal, né? Quais são os seus direitos. Mas você esquece que também ali há uma cura, porque à medida em que a gente vai tratando e ficando melhor, a gente vai melhorando, né, a nossa vida, as nossas emoções vão ficando mais, digamos assim, positivas, né, nos sentimentos mais positivos, a gente há uma cura. E uma coisa que eu sempre ouvi ao longo da minha vida, Mari, foi assim, advogado tem um pouco de psicólogo, e a gente sabe que não, né? Então, eu queria que você trouxesse qual é o benefício dentro da equipe para o advogado estar ao lado de um profissional da área da psicologia, né? Dentro da equipe. Qual é o benefício? Como é que o advogado, por exemplo, a gente já está falando aqui um pouco do profissional, e para as pessoas entenderem por que a presença de outros profissionais com outros saberes, né? E também para esse advogado que não vai trabalhar sozinho ali. Sim. Gente, e faz toda a diferença, né, Lúcia? Então, assim, a gente contar com esses profissionais junto com a gente faz toda a diferença, né? Não estou falando de diferença só para o advogado, para nós faz muita diferença. Sim. Mas para a família, Sim. A diferença é gigante, né? Porque como a gente estava falando, no divórcio, ele não é um processo jurídico. Ele não é um processo jurídico, né? O divórcio é um processo das emoções, é um processo de relacionamento, né? Então, a gente precisa trabalhar as relações. E não vão ser os advogados que vão trabalhar as relações dos clientes. Quem vai trabalhar a relação dos clientes é o psicólogo, né? Que vai estimular a comunicação, que vai trazer para eles, vai mostrar para eles os lugares onde eles ficaram perdidos, né? Nesse labirinto que acabaram entrando num labirinto ali que acham que é sem saída, enfim, tudo mais. O psicólogo vai conseguir botar luz nesse caminhar, né? E poder auxiliar com essa gestão das emoções. E quantos casais chegam pra gente, Lúcia, querendo fazer um divórcio rápido e que não estão mais se falando? Eles não se falam mais. O único diálogo deles se limita a mínimas mensagens por WhatsApp em relação aos filhos. Estou chegando para buscar, estou aqui embaixo, já deixei na portaria, precisa pagar tal coisa. Só isso é a comunicação. Imagina como que a gente vai deixar, como que essa família vai seguir, como tu falou, né? É um processo de cura. É essa relação com o teu ex, ou com a tua ex que você vai querer ter no decorrer da sua vida. Isso. É essa relação que os filhos de vocês eles vão assistir dos pais. Será que é justo com vocês isso? Porque, é justo com os filhos isso? Porque, inclusive, essa relação, ela é também uma experiência para o filho. Ou seja, o filho, você está proporcionando uma experiência, né?
quando você, do seu relacionamento com o seu caso, seu ex-parceiro. Então, o filho vai vivenciar aquilo, vai sentir, porque as pessoas acham que não faz, é um problema meu e da mãe dele, é um problema meu e do pai dele. Não, é um problema da família, é uma questão de família. Eu acho que precisa ampliar esse olhar, sabe? Sair do foco do casal para o foco da família. Porque até então eles funcionavam assim, até então essa família existia. Só que ela continua, porque ela é relacionamento. Família é relacionamento, né? Então, essa coisa que você trouxe que não é só bom para o advogado, mas sim para todos os envolvidos. E até também para o psicólogo, aquele profissional que está ali tratando daquela pessoa que está em divórcio, passando por um processo de divórcio, estar em contato com o advogado que tem uma outra visão também é importante, até para a clínica dele, né? Para o trabalho dele. Né? E eu vejo a satisfação que há nessas pessoas, nesses profissionais, em estar ali trabalhando lado a lado com os advogados. É um trabalho muito, muito gratificante. Eu ia contar um caso que a gente finalizou há pouco tempo, e a psicóloga que trabalha muito comigo, a Flávia Rosa, ela não é Rosas, é Rosa, né? Uhum. A Flávia, depois ela fez um fechamento com eles, né, com essa família, né? E nesse dia, nessa última sessão, eles tinham preparado um material muito bacana, que é tipo um scrapbook dessa família, deles como família, né? O casal e o filho, esse casal e o filho. Então eles fizeram um álbum de fotografias contando sobre tudo que eles viveram até aqui e esse processo de divórcio também. Coisa e nessa linda. última sessão, o filho deles participou, né? Ai, que Participou, foi lá, montou as últimas páginas com o pai e com a mãe, vendo que o pai e a mãe estão ali, né, juntos, trabalhando isso, os dois olhando para ele. Foi um momento tão abençoado, sabe, Lúcia? E foi isso que eu recebi depois foi essa fala que eu recebi da Flávia. Ela falou, muito obrigada, assim, por ter sido possível eu fazer esse trabalho com vocês. Porque o que eu vivi com essa família foi algo que tocou demais ela. E aí a gente percebe o quanto a gente está a serviço. Sim. Né? A serviço de algo maior. Né? Sim. A serviço de algo que vai além das nossas vidas. Sim. Então, estar a serviço dessas famílias é fazer o melhor por elas. Exatamente. Fazer o melhor por elas. E aí a gente está falando de amor também, né? Esses dias eu li uma frase do Van Gogh que eu adorei, que tudo que é feito com amor é bem feito. É bem feito, perfeito. É bem feito. É perfeito. E assim que advogado, não é? E assim que a gente vem fazendo, né? Tanto com a mediação, com as práticas colaborativas, e também na maneira como eu tenho cuidado das famílias, e aí esses psicólogos, planejador financeiro, a gente coloca muito amor ali. É verdade, né? verdade. E a gente recebe também, né, Mari? A gente recebe deles muito amor. É o bem feito. O resultado é esse bem feito. A gente cria, de fato, um ambiente de amor, porque a gente resgata esse amor, tá? À medida em que a gente trabalha com amor, né? Como você hoje me colocou assim, que bom começar o dia falando, né, de uma coisa que eu amo. E é verdade, nós somos privilegiadas nesse sentido. Porque o profissional colaborativo, ele precisa estar a serviço mesmo. Acho que todo profissional, né? Mas quando a gente fala em colaborar, fica muito vago. As pessoas às vezes falam, colaborar na advocacia? Como assim? Eu digo, sim. Nós estamos... eu acho que assim, a sociedade clamou e clama por isso. A sociedade não quer, as pessoas não querem aquele advogado armado, belicoso mais, não quer. Claro que tem pessoas que ainda acham que isso vai resolver, tem, porque é o nível de consciência daquela pessoa. Mas a gente sabe também que a grande maioria se acomoda, né? Há uma resignação, como se só houvesse isso. Então, para você que está ouvindo a gente aqui, doutora Mariana Thompson e eu, nesse nosso bate-papo, e que está passando por um processo de divórcio, saiba que existem no Brasil profissionais que queiram lhe dar a mão e se unir a outros profissionais para cuidar, para curar
esse processo de uma forma que a gente que a gente se dedica e que quer que vocês estejam assim inteiros ao entrar e ao sair desse processo. Então eu faço assim aqui agora nesse momento esse ponto para que a gente fale, é o momento que a gente fala assim, um momento de luz no fundo do túnel aqui no podcast, onde eu estou falando isso e quero que Mariana, antes dela falar da campanha Divórcio com Direito, que é uma campanha lindíssima, eu quero que ela fale qual é o recado que ela pode dar para você que está se divorciando agora e que está sofrendo nesse momento, está precisando de acolhimento e precisando de um trabalho que diminua um pouco mais essa dor, porque a dor vai existir. Não existe um divórcio sem dor, porque há uma perda. Mas a gente quer minimizar isso. Eu queria que você, Mari, falasse para eles diretamente qual é a luz no fundo do túnel nisso tudo. Bom, a luz no final do túnel é que ela existe. Primeiro, ela existe, né? Como é que existe essa luz, né? E tudo é uma maneira como a gente vai escolher caminhar por esse momento dessa mudança, transformação, né? Eu acho que o principal mesmo é a gente entender que a família vai passar por transformações, né? E tem algumas, como o divórcio, que elas precisam de maior cuidado. Mas a gente precisa entender, Lúcia, que os desafios, eles chegam na nossa vida por um motivo maior. Eles não chegam para tirar nossa felicidade, ou porque, né, enfim, por uma questão de azar. Não é isso. Os conflitos chegam na nossa vida para nos fazer evoluir. Então a gente precisa olhar para as questões que chegam, essas coisas difíceis que chegam na nossa vida, com um olhar positivo. Perfeito. Né? Então, ok, veio isso para mim, então eu vou fazer. O que eu posso fazer disso de melhor? E claro que às vezes é muito difícil fazer isso sozinho. É muito difícil dar conta das dores de um divórcio que não era planejado, que não era desejado, né? Ainda mais quando tem filhos pequenos. Como é que eu vou criar esses filhos agora? Como é que a gente vai fazer? Como é que meus filhos vão ficar? Será que eu vou conseguir cuidar deles da maneira? Será que eu vou ter condições financeiras de lidar com isso? Será que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos sozinha, né? Ou sozinho? Enfim. E aí é importante a gente entender que os desafios vêm pra gente. A gente vai ter que dar conta deles. Agora, nem sempre a gente precisa dar conta sozinho. Sim. Por isso que a equipe colaborativa, ela faz tanta diferença, né? Porque, assim, não precisa ser sozinho, tu pode ter uma rede de apoio. Perfeito. Né? Nesse momento de transição. Então, a família, muitas vezes, elas não conseguem gerenciar isso sozinhas. Elas não conseguem fazer isso sem uma equipe que realmente esteja ali olhando para todos esses fatores, né? Acolhendo, dando tempo, ajudando a espaçar esses tempos das transformações, esperando para decantar as emoções mais difíceis, né? E ao mesmo tempo tomando as providências que são emergenciais, porque uma coisa que a gente acabou esquecendo de comentar aqui é que dentro do processo colaborativo a gente inicialmente já identifica as questões de emergência e já fixa nos acordos provisórios, né? E a família ela vai experimentando esse acordo provisório no decorrer do processo para ver, inclusive, se essa forma como a gente desenhou o acordo, se ela atende a família ou não. Sim. Né? Então, isso também é uma parte excelente do processo colaborativo. Sim. É a possibilidade de experimentar. Vamos ver se funciona as crianças dividindo, fazendo a regime de convivência uma semana com uma semana com outra. Vamos ver se funciona ficando só nos finais de semana, alternando. Vamos ver o que funciona melhor. Vamos ver se a divisão de alimentos funciona, uma parte com alimentos em espécie, uma parte com alimentos in natura, né? Ah, deu certo? Deu. Ah, não deu certo? Então vamos tentar uma outra forma. E é isso que a gente faz nos processos colaborativos, né? Esses experimentos, até encontrar uma forma que seja melhor. Sim, que se adequem, se adeque àquela família, àquela realidade. Aquela família, exatamente. De maneira customizada, né? Isso. Então, como luz no fim do túnel, para deixar aqui pra gente, né? É saber que existe essa ferramenta. Perfeito. Que existe essa possibilidade, né? Que divórcio não é guerra, divórcio não é só guerra, é só litígio, divórcio é transição. E a gente pode sim fazer diferente. Hoje a gente tem profissionais que já trabalham dessa maneira diferente, né? E que fazem, que tem muito amor por isso. Então, amor, dedicação, estudo, né? Exato. Quanto a gente estuda, né, Lúcia? Nem a gente fala. tem, pelo menos, acho que 5 grupos de estudos no país, que mensalmente temos aulas, né? Mensalmente compartilhamos conhecimentos, tem vários workshops de novas capacitações,
Então, assim, é de novas habilidades, fora com essas capacitações em prática. Exatamente. Então, a gente está o tempo todo, né, se aperfeiçoando. Exatamente. Perfeito, Maria. Perfeito, É. perfeito, maravilhoso. Então você já sabe que temos, não precisa atravessar esse mar revolto sozinho. A gente vai botando assim, fazendo uma ponte de cuidado, uma ponte de carinho, para que vocês consigam atravessar da melhor forma possível esse processo. E aí, falando sobre essa ponte de cuidado, eu gostaria que Mariana falasse agora sobre um movimento chamado Divórcio com Respeito, que é um movimento idealizado pela Comissão de Advocacia Colaborativa do Conselho Federal da OAB Nacional, né? E pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o IBPC. E aí eu gostaria que você falasse, convidasse todo mundo para participar dessa campanha, desse movimento lindo. Então, esse movimento ele surgiu, como tu falou ali, né, entre os integrantes da Comissão de Práticas Colaborativas do Conselho Federal da OAB, né, Nacional. E a gente veio, e essa ideia foi uma ideia, ela vem para realmente trabalhar a sociedade, para criar uma nova cultura em relação aos divórcios, né, Lúcia? É como a gente estava falando até agora, divórcio não precisa ser só guerra, não é guerra, divórcio é transição. E a gente precisa criar essa cultura, né? Isso. Normalizar o processo de divórcio. A gente sabe que os divórcios, eles acontecem em um grande número de famílias, né? Então, é um processo natural, A gente precisa olhar os divórcios com naturalidade, né? Isso. E trabalhar nessa transição com naturalidade. Então, o movimento do divórcio com respeito, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre essa nova forma da gente olhar para o processo de divórcio, né? Esse cuidado que a gente tem que ter, né? E sendo respeitoso, independentemente do caminho que esse divórcio vai seguir, seja judicial, né, litigioso, seja pela prática colaborativa, seja consensual, enfim, não importa. Ter o respeito em primeiro lugar, né? Perfeito. Respeito aos filhos, né? A história dos filhos, respeito à história desse casal, né? Respeito é uma forma de a gente cuidar do patrimônio também, que Isso. foi construído ao longo dessa vida, isso, né? Enfim, respeito à dedicação que cada um dos cônjuges colocou nesse casamento, né? Então, fala sobre isso. E aí a gente tem o Instagram, que é onde a gente faz as nossas publicações, que é o @divórcio com respeito. Eu convido vocês, aos ouvintes aqui, a visitarem a nossa página, a nos seguirem, né? A gente está no LinkedIn também. E aí eu vou fazer um convite aqui para o pessoal que não conhece ainda, ou até os que já estão seguindo a gente, para participar da nossa Semana do Divórcio com Respeito, que vai acontecer entre os dias 15 e 20 agora de agosto. E vão ser pelo menos de 2 a 3 lives por dia. A gente está organizando ainda essa Ótimo, maravilha. Essa nossa rotina das lives. Vou ter convidados super bacanas. Que a gente vai falar sobre as principais questões que envolvem o divórcio, né? Trazendo informação jurídica, informação através de terapeutas, informação através de planejadores financeiros. Então, vai ter muita informação bacana ali para poder realmente a gente aumentar esse movimento, né? E quem quiser apoiar esse movimento, tem alguma forma, vocês pensaram, para que a gente consiga aí fazer esse convite? Ali no nosso Instagram, se vocês forem ver na bio, tem no Linktree, tem um manifesto, no nosso manifesto. Sim. Você pode clicar ali e assinar o manifesto. Né? Você passa a fazer parte, então, desse movimento. Né? Muito bem. Aderir esse movimento. Né? Precisa ser advogado? Precisa... Não precisa. Não. Ótimo. Precisa aberta a todas as pessoas, né? Todos os profissionais, a sociedade civil. O que a gente quer realmente é semear essa nova cultura. Né? Muito bem, perfeito. Proteger essas famílias, proteger essas crianças, proteger as histórias, né? As histórias familiares aí. Perfeito. Então você, ouvinte, que está aqui nos assistindo, a Mariana está deixando um convite, eu também, né? Um convite para que vocês acessem o Instagram, @divórcio com respeito. Não é isso, Mari? Divórcio com respeito. Divórcio com respeito. Entre no link que está na bio e aí você clica lá e tem um manifesto. Você não precisa ser advogado, psicólogo, não. Qualquer pessoa pode acessar o link que está na bio e participar do manifesto que está lá. Isso é uma forma de você dizer para o mundo
que você é a favor de respeito no divórcio, de um divórcio mais humanizado, de uma vida melhor e que a sociedade seja uma sociedade que respeite o outro, né? Que respeite esse momento e apoie a todos esses profissionais que estão aqui com muito carinho trabalhando para você. Então, eu reforço o convite aqui para que você também entre lá e dê a sua força, ok? Mari, então a gente chegou ao final, né? Eu fiquei muito feliz, adorei conversar com você, quero lhe agradecer imensamente o seu carinho. Eu que te agradeço por esse momento, falar de tudo isso, né? Eu achei maravilhoso aqui. Isso, achei maravilhoso, você trouxe assim, não somente o conhecimento teórico, como prático, de sua vivência, da sua visão, de como é que você enxerga. Então, assim, estou muito feliz e a gente vai divulgar o canal para que mais pessoas assistam e consigam enxergar mesmo a luz no fundo do túnel, que é o divórcio colaborativo, que é o divórcio com respeito. Então, meu muito, muito obrigada. Um beijo no seu coração. Gratidão a você também. Gratidão a você também. Obrigada a todos que nos ouviram aqui. E aí compartilhem, né? Para que essas informações cheguem a mais e mais famílias aí. Exato. Todos a serviço, todos a serviço. Então, um beijo, Mari. Pode chegar e acreditar que estamos juntos nessa luta. Vamos resolver, ajudar nessa conduta. Sempre uma luz no fim do túnel, pode acreditar. Problemas todo mundo tem, a vida é um teste. Nem precisa nota 10, no caminho a gente cresce. Senta aqui, seja bem-vindo ao nosso podcast.